Boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Sintam-se bem nessa casa de paz, de amor, de caridade. E nessa noite, para nossa alegria, a gente recebe o nosso irmão José Roberto, lá de Rio Pardo, da casa Allan Kardec. Então, com muita alegria, seja bem-vindo, querido amigo. E ele vai nos falar hoje sobre a jornada evolutiva da alma. É isso, né? Isso aí. Então, para a gente se harmonizar, para a gente entrar nesse clima de paz, de tranquilidade, fechemos nossos olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus, nos envolvendo, nos acolhendo, com a sua luz e com seu amor. Querido Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Te agradecermos por essa casa que nos acolhe e nos renova os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e que aqui encontramos sempre muito conforto para o nosso espírito cansado. Muito obrigada, Jesus. Te pedimos nessa noite que tu possas envolver o nosso irmão José Roberto na exposição da noite, que ela possa ser esclarecedora para nós. Abra o nosso coração e a nossa mente para o entendimento, e que possamos, ao sair daqui, levar tudo aquilo que aqui encontramos nessa noite. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, espiritualidade amiga, ao nosso Pai Maior, e fiquem conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos. Na paz de Jesus. Aquilo que a gente sempre diz e é de coração, uma alegria enorme de poder estar aqui. É sempre muito, muito prazeroso a oportunidade do trabalho, ao qual nós desde já agradecemos essa oportunidade do trabalho. Todas as noites são especiais porque estamos aqui. E sempre é motivo de gratidão para nós, porque Deus nos deu essa oportunidade. Diante de tantos convites, diante de tantas coisas, nós escolhemos a bênção de estar aqui. O nosso tema da noite, como a nossa irmã Iris falou, a jornada evolutiva da alma, é um tema que quer refletir e vai refletir o nosso dia a dia simples da nossa caminhada, que é evolutiva, com as coisas simples do nosso dia a dia. Claro que teríamos vários e diversos temas que estariam dentro da nossa jornada evolutiva, o nosso caminhar, a ansiedade, a angústia, a fé, enfim, são tantos e tantos temas que englobam isso, mas nós vamos, claro, pelo tempo, refletir alguns deles. E nós nos baseamos inteiramente na obra de Chico Xavier, do nosso querido Chico, pelo Espírito André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que é uma obra que aborda todo esse nosso dia a dia, sempre muito atual. E o prefácio da obra, escrito pelo nosso querido mentor Emmanuel, que nos diz assim: em cada capítulo encontramos a nós mesmos com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das nossas paixões, que por vezes, muitas vezes, nos arrastam a profundos despenhadeiros.
O mentor Emmanuel está nos dizendo aqui, citando aqui, falando aqui de uma jornada. E quando nós tomamos conta, quando nós nos percebemos através e com a doutrina espírita, algo acontece dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Nós somos convidados a enxergar a vida de uma perspectiva muito mais ampla. Porque a grande beleza da vida não se restringe, como muitas e muitas vezes nós pensamos ainda, que é esse intervalo de tempo que vai do berço ao túmulo. É muito mais que isso. Como a doutrina espírita nos apresenta que berço e túmulo são, na verdade, estações inúmeras, muitas estações de uma viagem muito mais ampla, a caminhada evolutiva do espírito imortal, que somos todos nós. E nós vamos lembrar aqui, para iniciar, que nós fizemos uma programação antes de vir para cá. Conforme vamos ver, lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, não viemos para o mundo, e bem sabemos disso, por acaso. Ninguém caiu aqui, ninguém chegou aqui por mero acaso. As nossas encarnações foram, sim, cuidadosamente preparadas, minuciosamente pensadas. Então, aqui na Terra, nós devemos seguir as nossas programações, aquilo que nós organizamos tão bem, junto com uma equipe tão maravilhosa de mentores espirituais, lá no mundo espiritual, junto com eles. Aquilo que pensamos, aquilo que projetamos, que seria para nosso crescimento, para nossa evolução espiritual. Pois então, o que levar para o mundo espiritual depois desse tempo aqui na Terra? Sim, porque voltaremos, claro, com certeza. E a pergunta é simples, e a resposta também, porque aquilo que nós vamos levar, nós tão bem sabemos, é tudo aquilo que nos faz crescer, que nos eleva, que permite e faz com que nós nos melhoremos. E lá na questão 150b do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar mais uma vez aos benfeitores espirituais o que a alma leva consigo desse mundo. E eles respondem, resumindo, a alma leva a lembrança do que fez. E eles vão dizer que essas lembranças podem ser doces ou podem ser amargas. E aqui nós vamos entender a palavra lembrança como as aquisições existenciais, ou seja, a nossa bagagem. E essas lembranças podem ser doces se fizermos o necessário para nós evoluirmos. E podem, claro, dizem eles, com muita sabedoria, amargas se ficarmos, como na verdade temos ficado ultimamente resistentes aos convites da evolução. Então vamos refletir bem que não há muitas coisas para serem levadas daqui. Coisas. Ou seja, nós levamos a nós mesmos. Ou seja, o que fazemos? Não levamos. E já sabemos disso. Posições sociais. Não levamos bem materiais. Não levaremos orgulho, vaidades todas. Mas levamos as verdadeiras aquisições feitas, realizadas para o nosso melhoramento
e para o nosso crescimento espiritual. E qual é, vai perguntar Kardec, o elemento principal que nos edifica, que nos fundamenta, que nós construímos? Que pergunta? E eles respondem, como sempre, o bem que fizermos. E é muito interessante quando nós trazemos para o nosso dia a dia essas questões todas, estas revelações todas. E é muito interessante porque como nós sofremos, porque nós não somos capazes, por exemplo, de entender, compreender o tempo, que é o primeiro tema que André Luiz vai tratar. E como nós hoje somos especialistas em ansiedade, e a ansiedade é uma espécie de ingratidão de lidar com o tempo. Sim, a pessoa ansiosa é aquela que está vivendo no momento presente uma preocupação, uma pré-ocupação, que pertence ao amanhã, ao depois do amanhã, ao mês que vem, ao ano que vem, ou até mesmo ao futuro que nós não sabemos precisar. E é impressionante e muito como nós estamos ocupados com o passado, remoendo o que não fizemos, ou o que fizemos de errado, ou então nós estamos no futuro preocupadíssimos, o que será? Mas o que será? E o momento presente é o único que é possível de ser experimentado, de ser vivenciado, o único tempo que de fato e de verdade nos pertence. E aí lembramos do livro Eclesiástico, que há um trecho muito legal que fala que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar. E nós já sabemos bem isso. Já virou até um clichê para nós. Mas por que mesmo que esse saber, essa certeza não é suficiente para mudar a nossa conduta? Sim, nós chegamos à conclusão que saber algumas coisas não bastam. Sim, não bastam. É preciso que o conhecimento, que aquilo que nós sabemos de fato, entre nas nossas veias, corra como um sangue dentro de nós, irrigue a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir, e que tudo isso, que não é pouco, é verdade, se transforme em atitude. Atitude. Nós estamos, na verdade, segundo os espíritos superiores, muito distraídos. Muito distraídos. Com séries, com filmes, internet e outras tantas. Sim, tem muito a ver com a distração. Jung, o grande psiquiatra da psicologia analítica, ele usava uma expressão que nós usamos até hoje, corpo e mente juntos. Vejam que ele fala, corpo e mente juntos. Isso é algo que quase nós não conseguimos hoje. O corpo está num lugar e a mente está em 10, 20 lugares diferentes. A gente nem sabe dizer onde é que ela está, de tão disperso que está. E é claro que para compreender alguma coisa, para nós vivenciarmos alguma coisa em profundidade, nós temos que estar por inteiro, focado, que é a palavra da moda, que é o jeito da moda. Diante dela,
Cada momento presente vai nos oferecer muito aprendizado e muito crescimento. Porque a vida inteira, a jornada inteira, a caminhada inteira é pedagógica. É disso que André Luiz está falando. Então, quando eu estou fugindo do momento presente, é evidente que é como se fosse um aluno que não veio à aula de hoje e vai perdendo as lições que a vida oferece. Hoje é dificílimo, por exemplo, uma leitura, concentrar-se 10 minutos num livro. Hoje, se nós colocarmos um texto muito grande, um pouquinho maior nas redes sociais, as pessoas não vão ler. Vida interior é outro tema, da qual André Luiz nos fala. E ele vem exatamente nessa balada, dizendo que não adianta memorizar, decorar recomendações de dentro de nós, sem que alguma coisa que mastigue, que digere, que entenda, que de verdade assimile essas informações. Se não é uma mera decoreba, tipo saber de cor as questões do livro dos Espíritos, os capítulos do Evangelho. Isso não vai surtir um grande efeito sem ação. E tem uma expressão que no início parece não fazer sentido, mas hoje faz muito sentido. Ela é assim: quanto mais dentro, mais fora. Parece sem sentido. Mas aí nós vamos ver os espíritos superiores nos dizendo, os nossos mentores, quanto mais vida interior, conhece-te a ti mesmo, mais eficácia teremos na vida exterior. E se estamos conosco mesmo, nós com certeza estaremos presentes de corpo e alma em todas as situações. E tem a garantia, como diz o Evangelho, que tudo nos será dado por acréscimo. Esse é um elemento importantíssimo, que os seres humanos não sejam loucos. Está nos dizendo a mentora Joana de Ângeles, também colaborando com André Luiz. E é que esse diálogo interno, essa conversa de nós conosco mesmo, que nós estejamos conosco mesmo, que estejam com as nossas consciências, porque se estivermos na presença da nossa própria consciência, com certeza, mas isso é absoluto certeza, nós seremos éticos, nós seremos honestos, nós seremos íntegros. E essa é a viagem evolutiva da alma. Se são vazios, dependem de alguém para vigiar. E ninguém vai ser tão vigiado assim. Com certeza também. Porque isso é uma imposição. E se você não é vigiado pela sua própria consciência, esquece. Esquece. Não há nada e nem ninguém que force o homem a ser algo de fora para dentro. É uma viagem errada que nós insistimos em fazer. Por isso o mentor está nos dizendo, eleve sua consciência. Brigar com alguém, discutir, não eleva a consciência. Perder a paciência não eleva a consciência. É disso que ele está falando. É disso. Mexer num jardim, ouvir uma música, ler uma mensagem edificante, ler o Evangelho, sim, aí nós estamos falando da fórmula que não é tão mágica assim. A sabedoria, vai dizer todos os filósofos, é o ápice da evolução humana. Isso é importante.
E o André Luiz, né, no meio da obra, não vou citar o capítulo, porque não lembro, ele vai dizer: nós atraímos as pessoas e circunstâncias que expressam nossa intimidade. Então a gente roga aqui que a era digital, tão bendita, tão maravilhosa, não roube a humanidade dos relacionamentos. Porque tudo é efeito. Independente do que esteja acontecendo agora, tudo, absolutamente é efeito. Então, na verdade, quando se fala em evolução nessa jornada, nós precisamos ressignificar que a vida na Terra é um processo de lapidação, de melhoramento das nossas almas. Que as nossas dores, que as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, e são muitas, sim, são muitas, que nós saibamos e definitivamente entendamos que elas são os instrumentos nas quais Deus se serve para fazer com que nós perceba as dimensões extraordinárias, maravilhosas que nós possuímos. Sim, todos nós, cada um de nós. E exercer de verdade o mundo que é a compreensão de que somos seres imortais. Claro que tudo isso vai mudar. Não tem como nós não mudarmos. Se nós de verdade entendermos e vivermos como seres imortais que somos. Tudo que ocorre na vida é verdade, mesmo aqueles momentos que não são tão agradáveis, eles servem para nos fazer crescer, evoluir. E o ser humano veio ao mundo para isso. Simples assim, repetidamente assim, crescer e evoluir. E não simplesmente, embora possa e deva desfrutar de prazeres, mas nós estamos desfrutando de prazeres rápidos, descartáveis. E nós não vemos para isso. E cada vez que nós agimos de uma maneira que coincide com o nosso sentido de vida, cada vez que nós somos coerentes com os nossos valores, nós podemos dizer nesse momento: eu tenho tudo, absolutamente tudo, para ser feliz. E todos nós nos perguntamos, por exemplo, como Santo Agostinho no Evangelho vai nos ensinar, o dia de hoje, como que eu fui? Como é que eu fui no dia de hoje? Coerente com os meus princípios? Coerente com os meus valores eu fui? Ou seja, eu coincidi comigo mesmo no dia de hoje? É isso que Santo Agostinho nos ensina lá no Evangelho. Um passo a passo, a gente que gosta muito de passo a passo. Pois é, o Evangelho tem. Santo Agostinho é esse exemplo. Eu fui fiel a mim mesmo? Sim, isso é suficiente para que você seja feliz? E muitas vezes nós vamos nos afastando. E nos afastamos tanto, mas tanto de nós mesmos, que nós não sabemos mais e nem temos ideia do que a gente veio fazer aqui. O que eu vim fazer aqui mesmo? Então, diz André Luiz, sair dessa distração, que isso nos incomode com essa distração do mundo. Que legal que isso está nos incomodando, que bom que isso vem para nós e a gente diz: poxa vida, isso não me serve mais. Ô meu filho, isso não te pertence. Deus está dizendo isso: ó filhão, não te pertence isso mais. Porque aquele que já está saturado, cansado, entediado de buscar esses caminhos que são tão efêmeros, muito efêmeros, passageiros, rápidos, provisórios, transitórios, quem já se deu conta disso é mérito. Está evoluindo, sim. Conhece-se
reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Eu adoro isso, esse domar eu acho o máximo, né? Porque a gente é uns leão bravo, uns burros também, que vai levando tudo por diante e acha que tem razão e que sabe tudo. Então é disso que o mentor está falando. É disso. E se a gente já começou a perceber isso, que maravilha. Porque a gente quer algo que vale a pena. Sim, todos nós queremos. Então é hora de nós fazermos e entrarmos nesse projeto, que é o projeto de voltar para casa, para esse lugar interior. Esse voltar para casa que o mentor está falando ali no livro maravilhoso Entre o Céu e a Terra, esse voltar para casa é voltar para dentro de nós. Sair dessas buscas enlouquecidas que nós temos do lado de fora e voltar-se para Jesus, aquele evangelho maravilhoso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preparei uma historinha aqui que eu recebi outro dia, que eu achei tão legal, acho que vai dar tempo. Um garoto de 7 anos, sim, 6, 7 anos, estava na porta da sua casa. E aí passou um pessoal do circo, muito animado, anunciando que aquela seria a última semana do circo na cidade. E ele nunca tinha visto aquilo. E ele ficou encantado com aquilo. Seus olhos brilhavam. E quando o pai dele chegou de noite, na segunda-feira, já noite, já era bem noite, ele disse: pai, o senhor tem que me levar no circo. Eu nunca fui num. Eu fiquei impressionado. É muita coisa legal. É show, pai. O senhor tem que me levar no circo. Me leva no circo. Mas me leva no circo. O pai disse: tá, meu filho, eu te prometo que te levo. Eu vou trabalhar essa semana toda noite. Mas no sábado eu te levo. Prometo que te levo. Já até sei que é às 10 da manhã. Eu vou te levar. No outro dia de manhã, quando o pai acordou, ele foi calçar o sapato, tinha um bilhetão desse tamanho no sapato dele. Estava escrito: não esquece o circo. E ele começou a fazer isso todo dia. Chegou na quinta-feira, ele não aguentava mais. Ele não conseguia mais dormir, nem de noite, nem de dia. Aquela loucura. Chega a sexta, chegou o sábado. 5 da manhã, ele bateu na porta do quarto do pai. Quando o pai saiu, ele já estava prontinho de tênis, meia, os olhos vidrados. Menino, o circo é às 10 horas, vai dormir. Não, eu vou esperar aqui. Vá que o senhor esqueça. E aí, chega finalmente o sábado, a hora do espetáculo, 10 da manhã. Estavam os dois sentados na arquibancada. Apagaram-se as luzes. E o locutor diz em voz alta, maravilhosa, som estridente: senhoras e senhores, com vocês. E o menino dorme, o menino, cansado, não dormiu, não comeu. Acaba o espetáculo. O pai pegou ele no colo, levou para casa. Lá no finalzinho da tarde, ele acorda. O circo, o circo. O pai disse: meu filho querido, senta aqui. Aproveita que você acordou, que eu vou te ensinar uma verdade. Quem não confia no pai e não consegue descansar nas suas promessas, perde o espetáculo da vida. Vamos lembrar Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jornada evolutiva da vida. Muito obrigado. Nós encerramos agradecendo esse momento. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor. E vamos então ao nosso passo.
receber da espiritualidade aqui, presente desde cedo, tudo aquilo que a gente veio buscar. Vamos nos sentir como estamos, calmos, em paz, serenidade. Em prece, vamos sentir a presença do Mestre Jesus e os mentores espirituais. Vamos sentir agora as energias equilibradoras que tocam o nosso corpo físico, espiritual, mental e emocional, levando embora as nossas dores, nossas doenças, nossos sentimentos de angústias, de medo, de inveja, tudo que nos desarmoniza e que nos aflige. Respiremos. Vamos sentir a leveza, a paz, a harmonia, o equilíbrio, as energias revitalizadoras, curadoras, curando, tratando, suprindo o nosso corpo físico e espiritual de todas as necessidades, pois o Pai sabe muito bem cada uma das nossas necessidades, derramando Ele também sobre o nosso planeta a paz, a esperança, a harmonia com o universo, na certeza de que essas energias chegam também aos nossos lares, beneficiando a todos os ambientes e a todos os seres vivos que lá habitam, abençoando, energizando também a nossa água. Agradecemos aos mentores espirituais, ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, por tudo de bom que estamos recebendo nesse momento, em energias de amor, de saúde, de paz e de luz. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos.